Livro Perda de Entes Queridos. Primeiro encontro com o Drauzio, em 12 de julho de 1966, terça-feira. Capítulo 3. Eu começava a me afligir por não ter ainda entrado em contato com o Drauzio. Sei que não podia pedir para que isso se desse, porque tudo era feito da vontade de Deus. Um pedido dessa alçada pode prejudicar muito a um espírito, pois ele pode não estar preparado para isso e sofre muito por não poder nos atender. O Drauzio, tanto quanto eu, também devia sentir saudades. Se eu ficar a implorar a Deus que permita nos reencontrarmos, e se ele não estiver preparado, sei que isso só servirá para lhe aumentar a saudade e consequentemente o sofrimento. Ele era muito sentimental e naturalmente tem mais dificuldades que o Diógenes para controlar as emoções. Raciocinando desse modo, resolvi esperar com paciência. Hoje deu-se o tão almejado encontro, só que não conseguimos falar. A emoção nos dominou e choramos copiosamente. Foi à noite, logo que me deitei. Como tem acontecido, me desprendi e fui até ele. Eu estava em pranto. Deitei minha cabeça em seu ombro e ele me abraçou também chorando. Sempre chorando convulsivamente. Gritou para quem me havia transportado: "Levem a minha mãe embora. Ela ainda não pode morrer." Voltei ao corpo e realmente estava molhada de chorar. Hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Sei que a separação é apenas momentânea, mas não é fácil deixar de ser mãe, depois de ter dedicado quase toda a vida terrena a esses entes tão queridos. Se não fosse a certeza de que tenho, de que ainda me reunirei a eles, já teria enlouquecido. Só encontro paz na prece. Oro o dia todo para eles. Sei que Deus nos amparará. A união traz a força. 29 de julho de 1966, sexta-feira. Como se sabe, Uberaba é uma cidade brasileira situada no Triângulo Mineiro. Para nós espíritas, ela é mais importante que qualquer outra cidade interiorana, pois abriga o nosso grande irmão Chico, como o chamam por lá, Francisco Cândido Xavier. Dele aqui não falarei nada porque sei que não admite elogios à sua pessoa. Somente direi que até o presente, Francisco Cândido Xavier era para mim apenas o grande médium psicógrafo, mas não podia considerá-lo ainda um grande amigo, porque, embora o conheça desde 1949, nunca me tinha dado a oportunidade de conversar mais intimamente com ele. Procurei-o em 1949 para pedir auxílio em favor da minha mãe, que, como já narrei, tinha dificuldades para desenvolver a mediunidade de audição. Isso foi em Pedro Leopoldo, onde fiz como todos faziam quando lá chegavam, quer sejam brasileiros ou mesmo estrangeiros. Escrevi no papel o nome, idade e endereço de mamãe e pedi proteção para o caso. Graças a Deus recebemos muito auxílio. Consegui apenas as leituras sobre o espiritismo, que a minha mediunidade se conservasse perfeitamente equilibrada. A esse tempo, como já disse, o nosso querido irmão morava em Pedro Leopoldo, outra cidade mineira. Após essa graça, procurei-o em outras vezes para ter forças para ajudar a outros irmãos necessitados. Todas as vezes que fui à sua procura, consegui resolver os problemas do meu próximo. Há pouco tempo estive em Uberaba em busca de socorro para meu irmão médico. Ele ficou muito doente e os colegas não lhe resolveram o problema. Após colocar o nome dele na mesa de Francisco Cândido Xavier, graças a Deus ele foi melhorando até curar-se. Agora que estou passando por essa prova tão grande, foi o meu próprio irmão quem me trouxe a Uberaba. Vieram também meu esposo e o senhor Ademar, pai de Ademarzinho, o jovem desencarnado em companhia de meus filhos. Viemos apenas para assistir a uma reunião pública com o irmão Chico e angariar forças como me tem acontecido. Só que dessa vez, a doente sou eu. Eu disse reunião com o irmão Chico, mas não se pense que se trata de uma sessão a portas fechadas. Aqui as pessoas fazem o pedido por escrito, conforme mencionei, e esperam a resposta do guia, a qual é psicografada pelo nosso irmão Chico.
Enquanto se espera pela resposta, os médiuns que são convocados a se sentarem à mesa estudam um capítulo do Evangelho. E por incrível que pareça, aos amigos menos esclarecidos, o auxílio vem, mesmo sem nada se ver ou nada se sentir. É como acontece comigo. Hoje, durante as tarefas do irmão Francisco Cândido Xavier, isto é, nosso querido Chico, passou-se comigo algo interessante. Para minha honra, fui convidado a sentar à mesa entre os médiuns. O capítulo do Evangelho a ser estudado era Sede Perfeitos. Todos discorreram muito bem sobre os nossos deveres a cumprir para sermos perfeitos. Eu estava completamente prostrada, cansadíssima, mesmo. Tinha viajado 500 quilômetros e minha pressão estava muito baixa, isso desde que meus filhos desencarnaram. Meu irmão Roberto, notando meu abatimento, como médico que é, ficou preocupado e por diversas vezes me perguntou se eu não queria sair. Eu sempre dizia-lhe que não, e embora naquele abatimento, continuava firme a ouvir os companheiros, que já falavam há 4 horas. De repente, sem que jamais eu esperasse, fui convocado a falar. Imaginem a minha situação. Não faz ainda um mês que meus filhos desencarnaram. Mais uma vez o poder da fé se fez sentir em mim. Quando os meus companheiros de viagem julgaram que jamais sairia uma palavra de meus lábios, eu comecei a falar. Apresentei-me como uma mãe que vinha cumprir o seu último dever na terra. Era o exemplo de um dever plenamente cumprido, pois tudo o que me foi possível fiz para tornar os meus filhos perfeitos de corpo e de espírito. Contei àquele povo, mais de 100 pessoas, o que tinha acontecido. Disse-lhes da minha dedicação materna, de que me havia esquecido dos prazeres terrenos para me entregar a meus filhos e ao espiritismo. Disse-lhes que talvez por isso mesmo ainda não havia decorrido um mês do desastre e eu já estava a lhes falar, após tão penosa viagem, provando a bondade de Deus. Não me lembro mais o que lhes falei, só sei que terminei a minha longa palestra formulando com os componentes da reunião uma prece por meus filhos e seus companheiros que haviam desencarnado a 5 de julho. Fui muito cumprimentado ao término da reunião, todos me abraçavam e choravam. Um dos oradores, que é advogado em São Paulo, disse-me, apesar de estar com mais de 45 anos, jamais ouvir uma dissertação assim comovente. Eu então acrescentei que se não for a mais comovente dissertação que ele ouvira, seria talvez a mais sentida, porque havia partido do coração de uma mãe que se sente desesperada e ao mesmo tempo tranquila por ter perdido filhos tão dignos. Confesso que, ao regressar, entrei em casa chorando. Era a primeira vez que eu saía e não encontrava os filhos à minha espera. Mas o Pai Celestial, que é sempre bom demais para conosco, concedeu-me uma grande graça. Cheguei, como é natural, muito cansada e deitei-me às escuras para repousar melhor. Mal acabei de me estender na cama, em pleno dia, vi abrir-se, dentro do meu quarto, uma enorme rua muito clara. Por ela começaram a passar os espíritos que presumo tenham me acompanhado do centro, onde participava Francisco Cândido Xavier. Vi-os materializados. Dentre eles havia um de roupa cinza que se achava de costas. Pensei, parece que conheço essa entidade. O espírito, lendo meu pensamento, virou-se sorrindo, mas infelizmente não o reconheci. Do lado da rua, aberta em meu quarto, ouvi uma voz feminina dizer: "Filho, veja quem está batendo." Embaixo, no andar térreo, uma voz infantil respondeu: "É a tranquilidade, mamãe." Realmente, daquele dia em diante me senti mais tranquila. Consigo orar pela manhã sem chorar e gemer, como me vinha acontecendo. Verifiquei que a reunião me trouxera força. Que Deus pague ao querido Chico e a todos os companheiros que lhe amparam as tarefas.